Olá, bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui para mostrar mais um vídeo para vocês de um tema bem interessante. Hoje é sexta-feira, não vai ter o Sextou com Livro, não é sobre livro, mas é um tema assim atualíssimo, né? Importantíssimo, sobretudo para quem tem filho, filhas, neto, neta, sobrinha, neta e por aí vai, porque é um tema realmente muito bacana, vocês vão ver. Na verdade, eu estou fazendo esse vídeo porque eu li um artigo super interessante do mês passado, de fevereiro, portanto de 2025, uma revista muito boa, e tem o título assim, ó, Celular na Escola, faz sentido proibir? Olha que coisa bacana, né? Então eu fiz uma espécie de um resuminho aqui para vocês desse artigo, bom artigo da revista super interessante, porque é fundamental para a gente, sabe? Para a gente refletir. Então, eu estou fazendo a propaganda da revista, mas não ganho nada com isso não, é só porque é bacana mesmo, é das poucas revistas que eu leio, inclusive em papel, eu compro ela na banca, né? No início desse artigo, ele faz um breve histórico, né, assim, dos smartphones, desde os primórdios, do primeiro iPhone, né, de Steve Jobs, até a popularização dos smartphones mais baratos, né? Ele faz um preâmbulo, assim, nos primeiros parágrafos. Muito bem. E aí ele fala que a pandemia é uma coisa interessante que a gente às vezes não faz reflexão sobre isso. Mas a pandemia teve um papel preponderante no uso dos smartphones, de uma maneira geral, nas escolas. Porque justamente os alunos, inclusive nesse artigo, nessa reportagem, fala sobre isso. Que os alunos na época de pandemia, quando eles podiam ir para a escola, tudo de máscara, tudo, eles não podiam falar entre si, nem pegar objetos às vezes, né? Então eles tinham que falar através do próprio celular, eles se comunicavam com o celular. Então veja como é importante, foi importante isso. Aí, acabada a pandemia, continuou-se o uso do celular, normalmente, entre aspas, nas escolas, né? Então o que é que aconteceu recentemente, agora esse ano, né, em 2025? Foi promulgada, sancionada pelo presidente da República, a Lei 15.100. O que é que essa lei faz, né? Ela prevê, na verdade, não fala em celular, olha que interessante, às vezes não lê o conteúdo da lei, né? A lei fala de aparelhos eletrônicos portáteis, presta atenção, aparelho eletrônico portátil, claro que a maioria é celular, mas tem tablet, tem PI, se ainda tiver um notebook, é um aparelho eletrônico portátil. Então proíbe, restringe o uso desses aparelhos, né, nas aulas e nos recreios, né? Esses equipamentos, esses aparelhos só podem usar para fins pedagógicos, de acessibilidade ou de saúde, né? Tem um quadro aqui interessante, que é a justificativa, né, que eu vou escanear e botar para vocês, por que isso nos recreios, né? Porque disse com sala de alto mínimo recreio, porque é uma importância muito grande, né, para a educação, principalmente dos jovens, das crianças, eles terem atividades físicas, né, e outros durante o recreio. Então, tem esse quadro que eu vou colocar para vocês aqui, é bastante interessante, e ele fala, entre outras coisas, da necessidade por questão de coordenação motora, sobretudo nas crianças, né, da socialização, também da regulação do risco, né, eles aprenderem o risco, né, e, sobretudo, da atenção. Então, é esse o motivo, vamos dizer assim, que levou o legislador a colocar a proibição também nos recreios, né, que a gente às vezes fica meio abismado. Muito bem. Os motivos, né, que levaram a essa lei, vamos dizer assim, que é questionada, muito questionada, inclusive hoje em dia, foram os resultados do PISA. O que é o PISA? O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. O que é que aconteceu? Em 2022, quem usa celular por 1 hora tem melhor desempenho que aqueles que usam de 5 a 7 horas por dia. Isso foi pesquisa, não foi à toa, né? No Brasil, olha que coisa doida esse dado. No Brasil, 80%, é 81 e alguma coisa, estou arredondando, né? 80% dos estudantes, os próprios estudantes, afirmam que se distraem com o celular durante as aulas. Olha que loucura. Esse quadro do PISA, né? Eu vou colocar também para vocês aqui. Eu vou escanear, eu consegui na internet e vou colocar para vocês verem comparativamente como é que o Brasil está. Ele é o 7º colocado. Olha que negócio doido, tá entendendo? Com 80% dos estudantes, olha só. Muito bem, continuando aqui, tem várias e várias coisas interessantes nesse artigo, sabe? Eu ia até ler aqui todo, mas não vou ler, eu vou só pincelar algumas coisas, né? Olha esse exemplo aqui, que foi retirado de uma pesquisa
né, da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Esse vale a pena ler esse pouquinho aqui para vocês, porque a gente fica, às vezes, de boca aberta com o que a gente vê, sabe? E a gente nem sabe. Olha o que é que ele diz, o estudo que foi feito na Universidade do Texas. Mostrou que a presença do celular já é suficiente para desconcentrar e prejudicar a capacidade cognitiva dos alunos, né? No experimento que foi feito, 3 grupos de participantes realizaram uma tarefa que exigia foco e concentração. O celular de todos eles ficou no modo silencioso. A diferença era se o aparelho estava no bolso, na escrivaninha ou em outro cômodo. Conclusão: os usuários que não tinham celular por perto executaram melhor o trabalho. Em segundo lugar, ficaram aqueles que deixaram o celular no bolso. E em últimos, que mantiveram o aparelho no campo de visão. Ou seja, não é só ligar, é no campo de visão. Olha que coisa doida. Essa eu não sabia de jeito nenhum, por isso que eu queria compartilhar aqui, né? Com relação aos adolescentes, tem uma média que é colocada nessa reportagem que você fica assim, abismado. Diz que eles recebem, em média, 250 notificações por dia. E 1/4 dessas notificações, por exemplo, por volta de 60, são exatamente no horário de aula, no horário de escola. Absurdo, não é isso? Então, uma neurocientista chamada Virginia Chaves, citada nesse artigo, ela diz o seguinte, ó: quanto mais conteúdos rápidos os jovens consomem, menos preparados estão para assistir uma aula longa. Isso é comprovado também, ou seja, há um prejuízo forte nesse sentido, né? No Brasil, as estatísticas dizem que a gente tem 258 milhões de celulares, né? Desses 258 milhões, considerando a população do Brasil, a gente tem uma média de 1,2 celular por pessoa. É um dos países que mais usa o celular, né? E dois efeitos que eu vou colocar aqui, que às vezes sabe, mas às vezes é interessante explicitar. O primeiro deles com relação à vista, né? O uso exagerado do celular há um aumento de miopia por falta de exercício no globo ocular na infância. Uma pesquisa feita no Japão. Olha que coisa doida. Então há um aumento da miopia por falta de exercício no globo ocular na época da infância. E houve um programa em Taiwan de 5 anos, foi feito durante 5 anos esse programa, que diz que 120 minutos no ar livre por dia na escola reduz a incidência de miopia na escola em 50%. Apenas 120 minutos por dia, né, um aluno na escola ao ar livre reduz essa possibilidade de miopia em 50%. Pouca gente vê isso, né? E outros danos que existem também, a gente sabe, né? Aí a gente sabe que são danos psicológicos, também já tem pesquisa disso, né? O uso exagerado causa crise de saúde mental nos jovens, né? Olha que coisa impressionante, né? Muito bem. E aí, para fechar esse vídeo, para não ficar muito grande, mas que alertá-lo sobre esse assunto importantíssimo, que é narrado nessa reportagem, eu queria dizer a vocês que essas restrições que foram propostas na nova lei, na verdade, elas já foram colocadas em algumas cidades do país. Por exemplo, o Rio de Janeiro foi em 2023, aqui em Salvador, próximo aqui a essa praia, foi em 2024, né? E alguns diretores de escola e professores profissionais revelam, né, depois dessa implantação, resultados positivos em 2 sentidos. Primeiro, menos interrupção nas aulas, isso é óbvio, né? Se não tem o celular lá ligado, menos interrupção nas aulas. E segundo, mais conversas na hora do recreio, porque não tem o celular. Os alunos interagem muito mais fisicamente, vamos dizer assim, né? Então, entre os críticos a essa lei, né, tem várias pessoas que criticam essa lei, e é importante criticar também, né? Agora, o interessante disso, que diz na reportagem, é que entre os críticos dessa lei estão os pais. Olha que coisa doida, né? Porque os pais dizem que querem maior contato e mais controle, na verdade, em cima dos filhos. Com o celular desligado, eles não têm isso, né? Então, assim, o vídeo de hoje foi só um resumo para vocês do que foi essa reportagem e desse tema que é tão importante, né? O uso do smartphone na escola. Eu tenho uma opinião particular, bem estranha, vamos dizer assim. Não é estranha, né? É assim, um pouco diferente do que está aqui, leio tudo. Eu fui professor durante 16 anos, escola pública noturna no Distrito Federal, tanto na cidade satélite quanto no plano piloto, né? A cidade satélite foi Ceilândia, que eu chamo de Ceilândia. Muito bem. Naquela época, estava no início ainda
use celular. Não tinha internet, tinha nada. Tinha um celular assim, só telefone mesmo, né? Os alunos meus era classe média, classe pobre, na verdade, né? Aula noturna, escola pública, era normalmente classe mais pobre, né? Pessoas pobres. Mas mesmo assim, alguns tinham celular, né? E eu nunca tive problema com isso. Óbvio que mudou muito o tempo de lá para cá, mudou bastante, né? Mas eu colocava minhas regras em sala de aula. Eu não deixava ninguém usar o celular, em sala de aula. Nem eu. Eu dava o exemplo. Aqui eu não uso de forma, eu botava, deixava em cima da mesa, ó. Aqui não uso o celular quando estiver dando aula. A não ser uma emergência, porque eu tinha filha pequena. Se me ligasse, eu ia atender. Como eu abria para todo mundo também, que tinham pessoas casadas, que tinham, eu dei aula até para avós, avô lá, né? Então, se precisasse usar mesmo, eu nunca tive problema com isso. Obviamente que eram outros tempos, né? Agora, voltando para os tempos modernos, né? Eu parei de dar aula há muito tempo, já algumas décadas já. Mas, se eu fosse dar aula hoje, o meu maior desafio, um dos maiores desafios como professor, seria desobedecer essa lei. Porque eu iria, como professor, desobedecer essa lei. Aí você vai dizer, mas que coisa doida, como desobedecer? Claro que é desobedecer, porque o celular é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta interessantíssima. Tem seus problemas, tem internet, é um mundo, né? É um mundo de informações que tem ali. Ah, você só tira 20, 30%, tudo bem. Esse pouco que você tira dali, vamos dizer assim, é muito didaticamente falando. Então, realmente hoje eu não saberia como dar aula, porque eu não iria proibir celular em sala de aula, nem eu. Na verdade, eu ia usar, eu ia fazer com que todos usassem, todas as minhas aulas, por isso que eu não sei como é que eu faria. Meu trabalho fora da classe para preparar as aulas seria uma coisa exorbitante, eu acho. Eu ia ter que pedir ajuda mesmo do chat GPT e outras ferramentas para me ajudar, porque eu ia querer que todo mundo usasse o celular em sala de aula, mas não usasse rede social, essas idiotices que tem por aí, óbvio que não. Eu ia usar didaticamente o celular em sala de aula, porque eu ia ter atividades que eles iam precisar do celular e iam usar o celular comigo dentro da sala de aula. Esse, para mim, é o maior desafio dos professores, né, gente? Eu estou falando assim que eu fui um professor privilegiado, entre aspas, né? Eu trabalho de manhã à tarde, né, na Receita Federal, trabalhei antes nos Correios e dava aula à noite. Eu dava aula porque eu gostava, não era por causa do salário, né? Eu sempre fui apaixonado por educação. Eu dava aula de matemática, de informática, principalmente de matemática, né? Para o antigo primeiro e segundo grau, que na verdade hoje é ensino fundamental e ensino médio. Só mudou o nome, mas a coisa continua a mesma, né? Fundamentalmente continua a mesma. Mas, assim, era um desafio para mim em termos de cansaço físico, mas para mim era uma higiene mental da aula, né? Não é a realidade normalmente do professor, que ele não tem tempo para preparar a aula. Normalmente ele dá para ele sobreviver, dá aula em 2, 3 lugares, né? Não tem equipamentos, né, fornecido pela escola como material de trabalho dele didático. Ninguém dá em escola pública, principalmente, eu acho que nem escola particular, um celular para o professor trabalhar ou um notebook. Não existe isso, um tablet, né? Talvez, quem sabe, a escola super valorizada financeiramente consiga fazer isso com os professores. Então, assim, não sei, é um desafio, né? Por isso que eu digo, eu quis fazer esse vídeo também nesse sentido, sabe? É um grande desafio a vida hoje de um professor, porque ele não pode ignorar o uso de equipamentos que a maioria das pessoas tem hoje, né? Hoje mesmo, como coloquei aqui a reportagem, com 200 e tantos milhões de celulares no Brasil, cada pessoa tem 1,2 celular em média, né? Quer dizer, todo mundo tem um celular, então não tem como você não usar isso didaticamente. Para mim, é praticamente impossível isso. Me desculpa o termo, mas é meio burrice uma coisa dessa, né? Apesar da lei estar aí para proteger, para ajudar e tudo. Então, é uma coisa complicada, é um tema complicadíssimo. Eu quis trazer aqui para esse vídeo, ficou até um pouco longo, 14, 15 minutos, você me desculpe, mas é porque o tema é fundamental e para mim é apaixonante. A educação sempre foi um tema apaixonante na minha vida. Muito obrigado por terem vindo até aqui, um forte abraço, fiquem em paz, curtam o vídeo por favor, comentem o que desejarem, se inscrevam no canal e coloquem o sininho para receber as notificações.